Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Te me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, do versículo 1 até o 15. Se você tem a sua Bíblia, você pode acessá-la. Você pode acessá-la na sua bolsa ou então no seu telefone celular. Se você não tem Bíblia, eu posso dar uma para você. Eu tenho algumas, assim, desse jeito, né? Livro. Que estão disponíveis. Segundo Samuel, capítulo 6, do versículo 1 até o 15. É uma leitura relativamente longa, mas eu vou ler os 15 versículos agora e depois nós vamos fazer algumas considerações do texto lido. Segundo Samuel, capítulo 6, do versículo 1 até o 15. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanharam, partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela,
Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, para Jerusalém. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família, e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Amém. Vamos continuar pensando sobre esse assunto do deserto na espiritualidade cristã. Nos livros de 1º e 2º Samuel, nós temos a história, uma grande história, especialmente de Davi. No capítulo 16 de 1º Samuel, nós encontramos Davi menino na casa do pai dele. No 17, nós encontramos Davi com aproximadamente 15 anos de idade, indo levar comida para os irmãos dele que estão no campo de batalha. E ali ele tem o confronto dele com Golias. E de um menino anônimo, ele se transforma num herói nacional. Isso tudo no capítulo 17. No 18, ele é levado da casa do pai para o palácio. Ele vai para o palácio e não volta nunca mais para a casa do pai dele. Ele passa dos 15 até os 30 anos de idade aprendendo a ser nobre. O objetivo era que Davi se tornasse um grande general de Israel. Não o rei a princípio, mas um grande general. Ele aprende boas maneiras, ele aprende etiqueta, mas ele aprende a arte da guerra. Aprende a se tornar um grande guerreiro, um soldado de elite. E isso acontece até os 30 anos de idade, quando ele faz tudo da melhor maneira possível, e nós aprendemos a respeito disso, que Davi fazia da melhor maneira possível, não para ser superior a Saul, que era o rei, ou a ninguém, mas porque ele queria fazer o melhor para Deus. Então ele faz o que faz com excelência, e fazer com excelência faz com que ele alcance sucesso, ele progride, ele alcança progresso na sua vida, e isso desperta inveja, isso desperta inimigos. Nascem inimigos, Saul fica cheio de inveja, cheio de medo de Davi, e fica obstinado a destruir a vida de Davi, a acabar com a vida de Davi. E por 5 vezes Saul tenta matar Davi. E na 5ª vez ele foge para o deserto. E nós nos despedimos a semana passada de Davi no deserto. Durante 8 anos ele vive o seu deserto literal. Não é um deserto apenas existencial, uma experiência de estar na zona de desconforto, estar numa situação de adversidade. Ele experimenta o deserto literal, passa 8 anos no deserto, e hoje nós vamos entrar na 2ª fase da vida de Davi. Hoje nós vamos entrar na 2ª fase da vida de Davi. Mas antes eu gostaria de fazer rápidas considerações para quem está aqui pela primeira vez a respeito do deserto na Bíblia. Eclesiastes capítulo 3 nos diz que existe tempo para todo propósito debaixo do sol. Existe tempo de nascer, tempo de morrer, existe tempo de juntar pedra, tempo de espalhar pedra, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de chegar e tempo de se despedir, tempo de guerra e tempo de paz. E por mais que nós organizamos a nossa vida para que não tenha
adversidades não tem como fugir. Elas fazem parte da vida. Não há só tempo de paz, há tempo de guerra, não há só tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Então, as adversidades fazem parte da vida. Se você está vivendo um momento de adversidade, o que eu tenho para dizer é, a vida é assim mesmo. A vida é assim. Por mais que você organize, por mais que você planeje, por mais que nós não queremos ter adversidades, a adversidade bate na nossa porta, sem pedir licença, ela entra na nossa vida e vira a nossa vida de perna para o ar, e isso acontece para qualquer um. As adversidades, sejam elas quais forem, entra na nossa vida. Todos nós que estamos aqui. Então, se você está vivendo um tempo de prosperidade, não perca por esperar. A adversidade vai fazer parte também do cenário da sua história, da sua vida. E a adversidade aparece na Bíblia como tempos de deserto. Tempos de deserto, que é isso mesmo, tempo de adversidade, tempo em que nós perdemos nossos apoios, aquilo que representava segurança. E a Bíblia apresenta isso na vida de diferentes personagens, muitos personagens. E Davi foi esse personagem que viveu tempos de adversidade, mas viveu também esse tempo de deserto literal. 8 anos vivendo, depois de ter passado 15 anos aproximadamente no palácio, vivendo como nobre, ele vive agora no deserto vivendo com a plebe. Ele vivia com os nobres e agora está vivendo com a plebe, vivendo com um grupo, com um bando de pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Esse era o exército de Davi. Ele que estava dormindo confortavelmente, agora está dormindo em cavernas. Ele está vivendo pelo deserto, comendo o que tem para comer e constantemente sendo ameaçado de morte. Qualquer uma daquelas pessoas que estavam com ele poderia ser um assassino em potencial, poderia ter sido contratado por Saul para acabar com a vida dele. Davi vive essa situação. Mas o deserto de Davi é incrível, porque o deserto de Davi nos abençoa até hoje. É por causa do deserto na vida de Davi que hoje nós temos o livro que é conhecido como Saltério ou então Salmos, o livro dos Salmos. A maioria dos salmos foram produzidos no deserto, foram escritos. Aquilo que, por um lado, foi uma desconstrução na vida de Davi, acabou se tornando um momento de construção poética, um momento de construção literária, de composição de músicas, composição de poemas e orações que são escritas, que nós temos aí hoje no livro dos Salmos, que está bem no meio da Bíblia. Então nós somos muito abençoados porque Davi foi para o deserto. Isso acontece muitas vezes na vida de muitas pessoas. Quando nós passamos por momentos de adversidade, isso pode nos equipar, isso pode nos amadurecer para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Nós somos abençoados porque no deserto é uma grande oportunidade de um encontro não apenas com Deus, mas com a nossa própria essência. O deserto não é necessariamente o lugar onde nós nos perdemos, mas pode ser um lugar onde nós nos encontramos conosco mesmo, com a nossa própria essência e temos nosso encontro com Deus. O deserto foi então, entre outras coisas, um instrumento para abençoar a vida de muitas pessoas, entre elas nós. Foi por causa do deserto, de um deserto, na vida do apóstolo Paulo, que nós somos muito abençoados. Foi porque Paulo ficou preso, ficou na cadeia, que hoje nós temos a maioria das cartas que estão no Novo Testamento. A maioria das cartas do apóstolo Paulo foram escritas da prisão. Um momento de adversidade, um momento em que ele estava fora da zona de conforto, ele escreveu cartas. E essas cartas nos abençoam até hoje. Então existem muitos personagens na Bíblia, por exemplo, Neemias. Neemias deixou a corte na Síria e foi para Israel, para Jerusalém, reconstruir os muros. É por causa do tempo dele em Jerusalém, quando Jerusalém estava totalmente destruída, queimada, que hoje nós temos o livro que é chamado Neemias. Daniel foi para o cativeiro na Babilônia, e por causa da vida, da experiência dele na Babilônia, hoje nós temos as profecias de Daniel, tudo escrito lá. Então, a experiência de deserto de vários personagens da Bíblia nos abençoa a vida de pessoas na época deles, mas nos abençoam também no dia de hoje. Então hoje nós entramos na segunda fase da vida de Davi. Davi agora está por volta dos 38 a 40 anos de idade. Depois de 8 anos vivendo no deserto, sendo perseguido, sendo ameaçado de morte o tempo inteiro, Davi recebe uma notícia. Ele ouve dizer que Saul morreu.
Ele recebe essa notícia. Saul morreu. Não apenas Saul, mas também Jonatas. O Jonatas era filho de Saul e herdeiro direto do trono, mas também era o melhor amigo de Davi. Ele recebe essa notícia. Quando Davi recebe essa notícia, se fosse uma outra pessoa, possivelmente iria pular de alegria, iria ficar muito feliz, porque morreu aquele que estava causando problema para a sua vida. Mas o que a Bíblia diz é que Davi chora. Davi chora muito, desesperadamente, copiosamente. Davi chora. Chora por causa da morte de Saul e também por causa da morte de Jonatas. É incrível isso que acontece com ele. Com a morte de Saul, Davi torna-se líder da tribo de Judá. Ele não lidera Israel inteira, apenas uma tribo. Eram 12, ele lidera a tribo de Judá. E nesse período, ele continua a sua vida normalmente, e em determinado momento ele recebe a notícia da morte de Abner. Esse Abner era chefe do exército de Saul. E Davi e Abner haviam feito um acordo de paz. Só que Joabe, que era chefe do exército de Davi, mata esse Abner de maneira traiçoeira, maneira covarde. Quando Davi recebe essa notícia, Davi novamente chora. Novamente chora. Mas na mesma época ele recebe a notícia da morte de uma pessoa chamada Is-Bosete. Esse Is-Bosete era o irmão de Jonatas, era o segundo filho de Saul, que era o segundo herdeiro direto do trono. Ele ouve falar da notícia da morte desse segundo filho de Saul, que fica sendo rei por pouco tempo, porque ele não era muito articulado para ser rei, e é morto também quando estava dormindo, ele é morto covardemente. Davi ouve a notícia da morte dele e chora novamente. Eu faço questão de falar que Davi chora nesse período da sua vida. Ele viveu uma vida rústica, ele viveu uma vida difícil durante os 8 últimos anos de sua vida. Entretanto, a vida rústica, a vida difícil, a perseguição, nada disso fez com que o coração dele ficasse rústico. Ele passa pelo deserto, mas o coração dele permanece irrigado, permanece sendo um coração mole, não fica duro o coração de Davi. É diferente de muitas pessoas que passam por problemas, por sofrimentos, por lutas e ficam amargas. Conhece gente assim? Por causa das lutas da vida, por causa dos problemas da vida, o tempo passou e essas pessoas ficaram amargas. Davi é o exemplo de pessoa que endurece sem perder a ternura. Davi fica duro, passa por esse período de deserto, mas não perde a doçura, não perde a ternura da alma. É capaz de chorar, é capaz de ficar triste quando recebe a notícia de alguém, ainda que esse alguém seja o seu arqui-inimigo número 1, como era o caso de Saul. Davi fica triste, chora, e agora com a morte de Abner, ele se torna agora rei de Israel. Ele é aclamado rei de Israel, ele toma agora a cidade de Jerusalém, e a cidade de Jerusalém torna-se a cidade de Davi. Davi agora tem um reinado, Davi tem a cidade dele, tem o palácio, Davi tem o trono, mas ele não está satisfeito. Ele não está satisfeito. Falta alguma coisa. O que falta para Davi agora é algo que representa a presença de Deus na sua liderança. E o que representava a presença de Deus naquele momento era a arca de Deus. Essa arca esteve com o povo durante o período do deserto, a peregrinação de 40 anos pelo deserto. Essa arca representava a presença de Deus. Dentro da arca tinha tábuas da lei, tinha a vara que Moisés usou, tinha um pouco de maná, aquele alimento que aparecia milagrosamente para aqueles peregrinos. Mas aquela arca, há 30 anos, havia sido roubada pelos filisteus. E Davi decide, eu vou trazer a arca para o centro do poder político. A arca, que é a presença de Deus, vai estar no centro do poder político. E, segundo Samuel, capítulo 6, que eu li, nos fala a respeito dessa história. Mas antes de falar sobre o texto bíblico, eu gostaria de fazer uma consideração sobre familiaridade e intimidade. E é isso que eu gostaria de pensar nesses pouquíssimos minutos que nós temos. Existe uma diferença muito grande entre familiaridade e intimidade. Eu posso ser muito familiar de algo ou de alguém, mas não ser íntimo.
Eu posso ser familiar de um lugar, mas não ser íntimo desse lugar. Eu posso ser familiar de uma pessoa, mas não ser íntimo dessa pessoa. Por exemplo, se você veio para cá sem conhecer, talvez alguém te trouxe ou você usou o GPS. Mas quando você vem pela segunda, terceira, quarta vez, ninguém precisa te dizer, você vem. Você chega, você liga o seu piloto automático e você vem. Você acaba chegando aqui nesse lugar. Quando você entra aqui pela primeira vez, você quer saber onde fica o banheiro, onde fica a classe das crianças, você fica querendo saber onde é que as pessoas comem, quando a comida é servida, você não sabe de nada. A primeira vez é assim. Mas quando você vem pela segunda, terceira ou quarta vez, você se torna familiar do lugar. Você se torna familiar, não tem mais grandes expectativas. Você já sabe o que te espera. Você já sabe o que te espera. Isso acontece em relação a pessoas também. Então, familiaridade, no meu esboço, eu defino da seguinte maneira, que é um constante contato com algo ou alguém. Esse constante contato faz com que esse algo ou alguém se torne comum. E esse constante contato que faz com que esse algo ou alguém fique comum, deixa de gerar expectativa. Isso acontece, por exemplo, quando você conhece alguém. Quem já namorou alguma vez na vida, sabe disso. Você olha a pessoa, você sente o coração saltar pela boca, sente alguma coisa, aí você fica curioso, cria expectativa. Você quer saber mais, você quer se aproximar dessa pessoa. O contato constante faz com que aquela pessoa se torne comum. E aí, com o tempo, não tem mais expectativa. Isso é um perigo muito sério. A familiaridade é algo muito sério. Muitas vezes o casamento é prejudicado porque a gente assume essa postura de familiaridade. Não apenas o casamento. Se você pensa, quando você conheceu a pessoa por quem você ficou enamorado ou enamorada, tudo o que aconteceu foi algo extraordinário. Só que isso deixa de existir no dia a dia. Você já conhece a pessoa. A pessoa sai de manhã, chega à noite, seu coração não salta mais pela boca. Salta. Tá vendo? Trocar fralda. A expectativa, trocar a fralda, lavar a louça, guardar a louça. Toma que o filho é teu, né? Toma que o filho é teu. Então isso é uma coisa muito séria. Isso é muito sério. No começo é assim, a gente fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Antes me falaram que você era um cara legal, mas agora eu sei que você é um cara legal, você é uma mulher muito legal. Mas aquilo que se tornou algo novo, agora que seus olhos contemplam, que você sabe, a convivência torna isso comum. E aí não tem mais expectativa. Não tem mais expectativa. Olha, ele é inteligente, é uma pessoa legal, é cordial, etc, etc, etc. Só que isso acontece na nossa relação com Deus também. Isso acontece com a nossa relação com Deus. A diferença entre familiaridade e intimidade é que intimidade não é um contato constante, mas é um contato atento. É um contato atento. E esse contato atento gera valor. Nós passamos a atribuir valor, nós olhamos para aquilo ou para aquela pessoa e vemos como algo precioso. E isso acaba gerando reverência. A reverência é o segredo da intimidade. Salmo 25, versículo 14, nos diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o reverenciam, o respeitam, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade com o Senhor é para os que o temem, o que o reverenciam. Para ter intimidade tem que ter reverência. Quando você não tem... Quando você não tem reverência, você não tem intimidade. Você não tem... Eu vou dar aqui um exemplo. Eu conto para você um segredo da minha intimidade. Eu abro meu coração. Mas aí eu venho a semana que vem e vejo que aquilo que eu te falei, você falou para outras pessoas. Era um segredo da minha intimidade. Por que eu vou confiar em você para continuar abrindo o meu coração para você? Eu não vou mais fazer isso.
A intimidade do Senhor é para aqueles que o reverenciam. Por que Deus vai se revelar para você? Por que Deus vai se abrir para nós? Por que Deus vai contar os segredos dele para mim, meu coração, se eu não o reverencio? Se eu sou leviano com aquilo que eu já sei. Por quê? Eu trato Deus como coisa comum. Ah, é Deus. É Deus. Então existe uma diferença entre familiaridade e intimidade. O texto que nós acabamos de ler nos diz algo muito interessante no seu início. Eu vou tentar fazer o melhor que eu posso com o tempo que eu tenho. Versículo 1, 2 Samuel capítulo 6. Tornou Davi a juntar os escolhidos de Israel em número de 30.000. Quem não sabe o final da história pensa que Davi está indo para a guerra. Ele separa os melhores homens, 30.000 deles. O que ele vai fazer com esses 30.000? Versículo 2 diz: dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Davi separa aqui 30.000 homens, os melhores. É uma tropa de elite gigante, 30.000 dos escolhidos, os melhores guerreiros, os melhores homens, os melhores soldados. Ele separa esses 30.000 para buscar a arca. Ele não está indo para a guerra, ele está indo buscar a arca. A arca tinha sido roubada pelos filisteus, mas quem leu 1 Samuel 4, 5, 6 e 7 sabe que a arca não está mais no território dos filisteus. A arca já está dentro do território de Israel. Então ele não está indo para a guerra. E se você olha para o tamanho da arca, você sabe que a arca não precisa de 30.000 soldados. Precisa de 10 no máximo. Para ser exagerado, 10 seriam mais do que suficiente para trazer a arca para a cidade de Davi. Mas Davi separa 30.000 soldados escolhidos. E nós vemos aqui algumas coisas interessantes. Davi agrega à arca quantidade e qualidade. Quantidade 30.000 homens, qualidade os melhores. Mas ele olha para a arca e ele tem uma consciência e reverência em relação à arca. A arca não é uma coisa comum para Davi. A arca representava a presença de Deus, era algo sagrado, não era algo comum. Aquilo que, para alguns, e nós vamos ver quem são esses alguns na sequência do texto, se tornou algo comum, para Davi não. E aquilo que acontece com a arca e acontece com pessoas e com lugares, pode acontecer com nossa relação com Deus, a nossa relação com esse momento que nós estamos aqui agora. Esse culto que acontece todo domingo. Todo domingo. Para alguns, a vida toda. Pode mudar o horário, pode mudar o local, mas acontece. Você pode vir para esse lugar, domingo após domingo, e você perder a consciência e a reverência em relação ao que acontece aqui nesse lugar. Você pode lidar com isso aqui e fazer disso aqui um lugar comum na sua vida, quando na verdade isso aqui não é comum. Isso aqui não é algo natural, um ajuntamento de pessoas. Esse é um lugar onde Deus se manifesta. Quando as pessoas se juntam para adorar a Deus, seja em um lugar como esse, seja num grupo pequeno, um grupo de oração, Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, a cura das emoções, a cura física, casamentos são redirecionados, vidas são restauradas. Onde Deus se manifesta, coisas sobrenaturais da parte de Deus acontecem. Quando nós perdemos essa consciência e nós perdemos o que há de melhor da parte de Deus quando nós reunimos em nome dEle para a glória dEle. Você perde também o valor e a importância da presença de Deus, e é por isso que você não tem vida devocional. Você não tem vida devocional, você não ora, você não lê a Bíblia, você não tem a vida devocional porque você perdeu a consciência e a reverência nesse momento, por causa daquilo que Deus faz. Por causa daquilo que Deus faz. Quando nós o buscamos. Não tem mais expectativa. É a familiaridade. Você se tornou familiar. Não tem mais novidade. Não tem. O que vai acontecer? Ah, eu já sei. O nome disso, um nome técnico para isso, é o paradoxo da maturidade cristã. A nossa intimidade é inversamente proporcional à nossa familiaridade.
Quanto mais familiares nós vamos nos tornando, menos íntimos nós nos tornamos em relação a pessoas, em relação a coisas, a lugares, em relação a Deus. Quanto mais maduros, entre aspas, nós nos tornamos, menos íntimos nós ficamos em relação à fé, em relação a Deus. Existe um período que nós chamamos de primeiro amor. O primeiro amor é um momento radiante, é um momento de empolgação, é um momento onde nós sentimos coisas, nós sentimos Deus atravessar nosso corpo, nosso ser, nós queremos compartilhar a mensagem do Evangelho, nós queremos estar com o povo de Deus, nós queremos orar, nós queremos que aquela experiência que nós vivemos seja compartilhada por essas pessoas. Mas acontece esse tal de paradoxo da maturidade cristã, que é que o tempo vai passando e na medida em que o tempo passa, essa empolgação vai ruindo, vai desaparecendo do nosso coração. Nós precisamos tomar muito cuidado. E como nós resolvemos esse problema? Policiando o nosso coração. Policiando o nosso coração que é enganoso e desesperadamente corrupto. Policiando o nosso coração em relação às pessoas. Em relação às pessoas. Nós criamos uma expectativa, nós desejamos tanto ter alguém, ter um emprego. Nós desejamos tanto ter um marido, uma esposa, ter filhos. Mas aí vem os filhos, e aí nós reclamamos deles. Nós reclamamos do marido, da esposa, nós reclamamos do amigo, nós reclamamos do emprego, e nós reclamamos da igreja, e nós reclamamos de Deus. Porque nós ficamos folgados, nós ficamos abusados. Deus se torna algo comum, tudo é comum. E parece que eu vou ter Deus o tempo todo, parece que eu vou ter o emprego o tempo todo, parece que eu vou ter a esposa o tempo todo, eu vou ter o filho o tempo todo. E aí quando nós perdemos, quando Deus resolve tirar a mão dele, aí nós entramos em pânico. Quando nós vemos que o nosso filho cresceu, foi embora, nós entramos em pânico. E nós nos arrependemos do tempo em que nós lidamos com aquela situação como se fosse algo como, parece que eu vou ter para sempre. Nada é para sempre. A única coisa que é para sempre é o amor de Deus. A única coisa que é para sempre é a palavra de Deus. É para sempre, é eterna. E se existe algo que nós devemos cuidar e policiar o nosso coração, principalmente é em relação a Deus, em relação à palavra dele. Você não pode continuar vivendo a sua vida, a sua relação com Deus, como se fosse algo comum, algo corriqueiro. A relação com Deus é a coisa mais importante que nós temos no deserto da vida. Nas lutas da vida, nas situações mais adversas da nossa vida, e no tempo também da prosperidade, a coisa mais importante que nós temos, e nós não podemos abrir mão, é da nossa comunhão com Deus. Precisamos resgatar no nosso coração a intimidade com o Senhor, a intimidade com Deus. Versículo 3. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Eusá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Se você leu 1 Samuel 5, 6 e 7, você sabe que esse negócio de carro novo não existe. Se você lê Êxodo capítulo 25, a respeito de como se deve transportar a arca, não existe nada de carro novo. Isso aí foi ideia de filisteu. O filisteu pensou assim, vamos pegar um carro novo, uma BMW 0 e vamos transportar a arca, porque a arca é preciosa. Então vamos transportar. Só que isso aqui não era para ser feito. Davi vai buscar com seus 30 mil homens, não apenas 30 mil homens, mas uma grande parte da multidão, e aí a arca volta sendo carregada no modelo dos filisteus, e não no modelo que Deus estabeleceu. Isso me faz pensar em algo que muitas vezes acontece no nosso meio, que nós precisamos tomar muito cuidado. É preciso muita atenção nessa hora. Porque às vezes nós dizemos assim, pastor, o tempo passou. Os tempos são outros. Nós precisamos nos adaptar com a modernidade, pós-modernidade. Nós precisamos nos adaptar. É preciso tomar muito cuidado. Eu concordo. Eu concordo que o tempo passou. Eu concordo que nós precisamos nos adaptar. Mas principalmente em relação ao método. Principalmente em relação ao método, em relação à forma. Não em relação à essência. Porque existem coisas que não mudam. Deus estabeleceu princípios para o nosso relacionamento com Ele, para o nosso relacionamento conjugal, para o casamento, para o nosso relacionamento com as pessoas, para a maneira como nós negociamos, como nós lidamos com dinheiro. Deus estabeleceu princípios. E esses princípios de Deus são princípios que continuam sendo o mesmo.
de administração, de honestidade, de respeito. São princípios que não podem ser mudados. Existem coisas que mudaram, é claro. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, por exemplo, e precisasse pregar, ele está em Filipos, e precisa pregar na cidade de Corinto, ele talvez não iria, ele ia falar assim, olha, por favor, conecte a internet, porque eu vou pregar em Filipos e vocês assistem aí em Corinto. Se ele precisasse mandar um recado, ele não ia escrever, usar um pergaminho, né? E ele ia mandar um e-mail. Ele manda um e-mail e escreve, né, para as cartas todas. Assim que ele agiria se estivesse aqui conosco. Mas os princípios de Deus, que são eternos, não seriam alterados. Os que foram úteis no primeiro século seriam úteis hoje. Seriam hoje, dia 28 de outubro de 2012, seriam os mesmos. O método, a forma, seria mudada, mas a essência continuaria a mesma. Deus havia dado uma ordem clara de como essa arca deveria ser transportada. Não era para ser transportada de carro, carroça. Eles colocaram uma carroça, eles usaram o método carro de boi, né, com tração animal, e aqui os filhos desse homem chamado Abinadab. E aí acontecem algumas coisas. Levando a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô, que era filho desse Abinadab, ele ia adiante da arca. Então, se você lê Êxodo capítulo 25, versículos 12, 13 e 14, lá tem as orientações a respeito de como essa arca deve ser carregada. E versículo 5. No versículo 5 acontece algo que é meio complicado de falar. É muito complicado o que acontece aqui, no versículo 5. Davi faz aqui, é um negócio que não é uma marcha militar, não é uma parada militar, nem é uma parada carnavalesca. É uma mistura das duas coisas. Ele junta todo o povo, ele junta os soldados de elite, a tropa de elite, de 30 mil soldados de elite, os melhores, e músico no meio desse pessoal. O versículo 5 diz assim: Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Não é o nosso caso, mas quem tem problema com todo tipo de instrumento, quem acha que culto a Deus deve ser só com piano, com órgão, precisa ler isso aí, ou então arrancar isso da Bíblia. Precisa conversar seriamente com Davi. Porque o que acontece aqui é um negócio extravagante. Já ouviu falar no louvor? Extravagante? Então, não é uma parada de carnaval, não é uma parada militar, mas é uma parada de adoração, com muita música, dança, riso, instrumento. O povo estava alegre, indo para lá e para cá. Eu imagino Davi no meio dessa situação toda. Ele está indo, e o versículo 6 está indo, se alegrando no meio de todo mundo. E ele, no versículo 6 está escrito: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus e a segurou, porque os 2 bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Morreu ali junto à arca de Deus. Deus o feriu por causa da sua irreverência. O que ele fez? O boi tropeçou, a arca ia cair, ele segurou. Deus o feriu ali por essa irreverência, e ele morreu ali, naquele lugar. Ninguém dançava agora, houve um silêncio que pairou no meio de todos aqueles milhares de pessoas. Ninguém dançava, ninguém sorria, ninguém cantava, ninguém tocava instrumento. As pessoas ficaram perplexas diante daquilo. Silêncio absoluto e um corpo estirado do lado do carro de boi. Todo mundo perplexo. Durante muito tempo eu aprendi que irreverência era justamente o que os outros estavam fazendo. Irreverência era aquilo que eles estavam fazendo. Eu aprendi durante muito tempo, eu ouvi isso. Que irreverência é dançar, é cantar, é pular, é se alegrar, ainda que seja na presença de Deus. Isso eu ouvi.
Mas ele só segurou na arca. Ele segurou na arca. O que acontece aqui? Por que Deus o matou? Por que Deus o feriu? Qual foi a irreverência desse homem aqui nesse lugar? Irreverência é sempre que nós esquecemos, perdemos a nossa consciência do quão grande Deus é e o quão pequeno nós somos. Irreverência é quando nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Nós queremos cuidar de Deus, quando na verdade é Deus quem cuida de mim. Isso é irreverência. Porque foi exatamente isso que ele fez. Essa arca não precisa da ajuda dessa pessoa. Não precisa da mãozinha dele, não. Ela sabe se virar sozinha. É muito interessante. Se você ler a história da arca, volta a sua Bíblia, depois leia 1 Samuel capítulo 4, 5, 6. Você vai ver o que acontece. A arca é levada para a região dos filisteus. E ele vai para o templo de uma divindade que vivia lá na Filistia, chamado Dagon. Esse Dagon era metade homem e metade peixe. E ele vai para o templo. No dia seguinte, a arca estava lá dentro do templo, a estátua do Dagon está no chão. Os sacerdotes entram e falam, não, foi um vento que passou, entrou, a janela ficou aberta e derrubou a estátua. Aí eles fecham as janelas. No dia seguinte, a estátua está caída de novo, só que sem a cabeça e sem os braços. Aí eles percebem, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Eles pegam a estátua, quebrada, e levam para a cidade de Gat. Na outra cidade, as pessoas são acometidas por tumores. Tumores. E aí levam a estátua de lá. Aí vão para uma outra cidade chamada... Oi? A arca. Eu errei. Está corrigido. Então levam a arca para a cidade de Ecrom. Quando ela chega lá, o pessoal fala assim, você está louco. Essa arca já fez um grande estrago e nós não queremos. E aí, a arca, eles fazem o carro de boi, né, o carro novo, e levam a estátua, a arca, para Jerusalém, para Israel, para a cidade de Israel, para a nação de Israel. A pergunta é, essa arca precisou de ajuda para voltar para Israel? Não precisou de ajuda. Ela foi sozinha. Ela voltou para Israel. Ela foi roubada, depois ela voltou por ela mesma. Percebeu? Não precisa da ajuda. Aquela arca representa a presença de Deus. Era Deus ali no meio do povo, no deserto. E era isso, assim que Davi olhava para ela o tempo inteiro. Por um tempo, por um curto espaço de tempo, isso ficou esquecido. E aí nós temos diante de nós esse fato aí incrível que acontece. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali. Versículo 8. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Davi ficou chateado com Deus. O fato de Davi ficar chateado com Deus não tem problema nenhum. Você pode ficar chateado com Deus. O fato de Davi ter ficado chateado com Deus não fez com que Deus deixasse de ser Deus para Davi. Porque o versículo seguinte diz assim, o versículo 8, temeu Davi ao Senhor naquele dia. Se você ler os salmos de lamento, você vai ver o salmista, não apenas Davi, lamentando por coisas que estão acontecendo. Davi ficou desgostoso, Davi ficou chateado. Entretanto, Davi permaneceu reverente, temeroso. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Temeu. O temor do Senhor é algo que não pode sair, a reverência não pode sair do nosso coração. Nós lembramos que Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bom, Mas nós esquecemos disso. Irreverência é ficar do mesmo jeito, manter a vida errada diante do Deus que é amor, é misericordioso, é bondoso e é gracioso. É ter uma vida relapsa diante do Deus que é amor, misericórdia, é gracioso, é bondoso. Isso é irreverência. Versículo 10.
Não quis Davi retirar de junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-Edom o Gueteu. Davi falou assim, e agora o que eu faço? O que eu vou fazer com essa arca? Ele foi levar e aí o homem morreu. Ele falou, não, eu não vou levar mais essa arca comigo, porque a pessoa morreu, então não vou levar. Aí o que ele faz? Ele leva para a casa de um homem, esse tal de Obed, que era filisteu. E aí o que acontece? Ficou a arca do Senhor na casa do Obed, o Gueteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. A arca que tinha feito um arraso antes, agora, durante 3 meses, abençoou a vida desse homem. Por que acontece isso? Eu tenho para mim, não está escrito aqui, mas é assim que eu entendo, que se eu estivesse no sapato desse homem chamado Obed, que era filisteu, eu iria tratar essa arca com todo cuidado. Eu iria tratar com muito cuidado, com toda a reverência possível. Com toda a reverência possível. E me parece que quando eu sou reverente diante de Deus, Deus abençoa. A intimidade com o Senhor está para aqueles que o reverenciam. A intimidade com o Senhor está com aqueles que o temem. A esses Deus revela a sua aliança. A esse Deus se abre. Eles levaram agora a arca. Vamos em frente. Versículo 12. Aí Davi chega e fala assim, não, agora vamos então, vou levar agora a arca para Jerusalém. A arca agora está abençoando. É como se ele falasse assim, que furo que eu cometi. Eu errei, vou levar a arca. Só que ele leva agora do jeito certo. Então avisaram a Davi dizendo, Senhor, o Senhor abençoou a arca, a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Versículo 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Então, não tinha carro novo, e agora havia uma forma de levar a arca. A forma era 2 sacerdotes à frente, 2 levitas à frente e 2 atrás, segurando em um eixo e carregando a arca. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. Davi agora faz do jeito que Deus está ordenando, Deus está ensinando. Versículo 14, Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Se você continuar lendo, você vai ver que a esposa de Davi ficou escandalizada, depois brigou com Davi, porque Davi estava dançando muito ali na frente de todo mundo, e essa mulher também recebeu uma maldição, porque criticou Davi de estar dançando com tanto entusiasmo diante da arca de Deus. E o versículo 15, nós acabamos de ler, você pode ler todo o capítulo, que fala a respeito desse assunto, que é lido dessa maneira, a respeito da intimidade e da familiaridade, que nos adverte a respeito desse perigo. Eu termino fazendo 2 perguntas. A primeira delas é como está a sua vida agora em relação a esse assunto? Você é uma pessoa que está familiar de Deus ou você é uma pessoa que está íntima de Deus? Talvez isso que está faltando, que você reclama tanto, é porque está faltando familiaridade. Pode ser que alguns aqui nem familiaridade tenham com Deus. Nem familiaridade. Eu gostaria de convidar você, hoje, a começar uma relação familiar com Deus. Que não fique só na familiaridade. E a nossa familiaridade com Deus começa quando nós nos tornamos membros da família dele através de Jesus Cristo. Quando Jesus se torna, para nós, alguém íntimo, alguém que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Como está sendo a sua relação com Deus nessa fase da sua vida? É a primeira pergunta. Como é que andam aquelas práticas espirituais que fazem parte da nossa relação com Deus? A vida devocional, a leitura da Bíblia, a oração. Como é que anda essas práticas? Nós nos tornamos muitas vezes religiosos. A nossa religiosidade é algo nocivo, algo perigoso. É igual a familiaridade no casamento, a familiaridade em tudo. É algo perigoso. Nós precisamos
ter a expectativa de que alguma coisa vai acontecer. O desafio dessa semana é, nessa semana, ore, talvez de uma maneira como você nunca orou antes. A gente deu risada agora há pouco quando eu falei que nós perdemos expectativa. Você queria tanto casar com a pessoa com quem você se casou, aí ficou comum. Aí não tem mais expectativa. O que você espera mais do seu marido? O que você espera mais da sua esposa? O que você espera de Deus? O que você espera mais de Deus? O que você espera do culto? Como que você veio para cá hoje? Eu quero te convidar a orar de uma maneira diferente. Ora pelos seus filhos. Ora pelos seus pais. Ora pelo seu marido. Ora pelo seu esposo, pela sua esposa. Ora, essa semana, eu só estou dando ideias. Você escolhe por quem você vai orar. Pelo que você vai orar. Mas ora com expectativa. Sabe o que é? Hoje de manhã, eu vou orar pela minha filha. E eu vou esperar que alguma coisa aconteça. Eu quero ver no final da semana que alguma coisa vai acontecer. Não vou orar como não vai acontecer nada, não vai acontecer. Pelo marido, pelo homem ou pela mulher que Deus colocou ao meu lado. Eu vou orar, não vou orar assim. É porque eu já cansei, já orei tanto. Aí se tornou algo comum. Não, é diferente. Vai acontecer alguma coisa na vida profissional, na vida afetiva, na vida relacional. Vai acontecer. Vai acontecer essa semana. Lá no trabalho dele, lá na escola onde ela estuda, vai acontecer. Eu vou orar. Hoje de manhã eu vou orar. E eu vou ficar esperando no final do dia. Não acontecer no final desse dia, amanhã de manhã eu vou orar de novo. E eu vou orar. Eu quero ver no final da semana. Faz isso essa semana. Faz isso por você. Faz isso pelo... Porque não pode continuar desse jeito. Quando você vier para cá, quando você voltar, vem com expectativa. O que Deus vai me falar hoje? Quando você levantar cedo para orar amanhã, para fazer uma leitura bíblica, vai com essa expectativa. O que Deus vai me falar hoje? O que vai acontecer? Espera alguma coisa. Espera alguma coisa. Não fica vivendo como se nada mais pode acontecer. Pode acontecer, acredita em mim. Tem mais coisa no Michael. Você não sabe de tudo, coisas boas. No Samuel, no Marco, Elaine, no Caio. Tem alguma coisa extraordinária de Deus para a vida dele. Ora por ele e espera. Em relação ao seu marido, em relação à sua esposa. Nós temos que ter isso no nosso coração. Isso me faz lembrar de uma música antiga que dizia assim: algo bom vai acontecer, algo novo Deus tem para nós. Reunimos aqui só para louvar ao Senhor. Quem conhece essa musiquinha aí antiga? Só o povo de antigamente conhece, não é? A gente precisa disso no nosso coração. Vai acontecer alguma coisa. Não vai ser do mesmo jeito. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu vou orar esperando que alguma coisa vai acontecer. Não é do mesmo jeito. Deus não é o mesmo. Deus está constantemente se renovando. Deus não envelhece. Deus não envelhece. Deus não fica. Quanto mais o tempo passa, Deus vai se tornando novo, cada vez mais novo, falando novo, de maneira nova, agindo de maneira nova na nossa vida e na vida daqueles com quem nós temos vivido. Então, que Deus te abençoe nessa semana. Essa semana vai ser uma semana de lutas. Mas não vai ser do mesmo jeito. Vai ser melhor. Deus vai fazer coisas boas na sua vida. Vamos ficar de pé?